Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra, comigo André Afonso Monteiro, e aqui com vocês também, conosco também, mais uma vez, o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, obrigado mais uma vez pelo convite. Aos nossos queridos irmãos, votos de muita paz. Muito bem. Amigos ouvintes, internautas, nós daremos continuidade ao nosso estudo da obra Gênese, o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje nós vamos estudar o item 50, o Pão do Céu, que é uma passagem em o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50, que são reproduzidas aqui pelo nosso Allan Kardec. Diz o seguinte: no dia seguinte, o povo que havia ficado do outro lado do lago reparou que ali não havia mais que uma barca e que Jesus não havia entrado nela com os seus discípulos, mas que eles haviam partido sós. E como depois chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os havia alimentado com 5 pães. Como verificassem por fim que Jesus não estava lá, tampouco os seus discípulos, eles entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum procurar Jesus. E tendo-o encontrado além do lago, disseram-lhe: Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me procurais não por causa dos milagres que vistes, mas porque vos dei pão para comer e ficastes saciados. Trabalhai para ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. Vamos dar uma parada por aqui, né, Alexandre? Porque aqui tem já bastante informação para a gente trabalhar, porque esse é um trecho longo, para a gente não fazer uma leitura aqui cansativa, mas esse parágrafo aqui é importantíssimo, né? Porque Jesus coloca para eles o seguinte: vocês estão atrás de mim não pelo alimento material, não pelo alimento do corpo físico, porque eu vos dei pão e vocês não estão vindo aqui, ficaram saciados. E aí ele diz, se esforça para não ter o alimento material, que perece, mas o que dura para a vida eterna. E que alimento é esse, Alexandre, que Jesus nos propõe aqui? Ele deu o alimento para o corpo e o alimento para a alma. Mas que alimento é esse que dura para a vida eterna? É o pão moral, né? Nós falamos no programa passado da questão do fermento. Sim. Né? Um dos ingredientes ali para que essa massa seja salutar, algo que não alterasse a sua substância, a sua essência. E Jesus trouxe justamente esse pão com todos os ingredientes na justa medida. Então, deixando claro para todos nós que nós temos a necessidade, obviamente, por estarmos na matéria, no mundo físico, do alimento físico, mas a vida ela é espiritual. Então, essas verdades, esses ingredientes, esses ensinamentos, as questões que envolvem o que a doutrina nos traz, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, qual o nosso papel aqui. Estes são ingredientes desse pão que se resume em ser um ser melhor a cada dia para toda a coletividade. Nós não estamos isolados nesse universo, e o próprio Mestre foi o maior exemplo, né, de que tudo gira em torno do bem, do progresso que é comum a todos. Então esse pão moral é que nós temos que
buscar e que Ele nos deixou com fartura. É claro que nós vamos consumir, entre aspas, esse pão conforme o nosso interesse, as nossas possibilidades. Mas é isso que vai nos dar vai nos saciar espiritualmente falando. Muito bem. E aí Jesus continua aqui, o Kardec continua com a reprodução, né? Eles lhes perguntaram: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre, pois, tu farás para que, vendo-o, acreditemos em ti? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito, e ele lhes deu para comer o pão do céu. O maná, o pão que caiu do céu, né? Jesus lhes respondeu, porque estava todo mundo querendo ali um milagre. Sim, assim, algo de extraordinário. Deus mandou o maná, mandou o pão do céu, né? Que aqui até diz, alimento que, segundo a Bíblia, Deus mandou de forma de chuva aos israelitas no deserto. Seria um líquen, né? Lecanor esculenta, ainda hoje comum na mesma região, e que, transportado pelo vento, cai à maneira de chuva e é usado como alimento, segundo o Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa. Então, aquele pão que caiu do céu, o maná. Então, a gente precisa de um milagre para a gente poder acreditar em você, que você realmente é o enviado. Lá nos nossos antepassados, Deus mandou o maná, o pão do céu. E você vai mandar o que para a gente, né? E aí Jesus lhes responde: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Eles lhes disseram então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse: vós me vistes e não credes. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e eles morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que dele comer não morra. Evangelho de João, o capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50. Então aqui é interessante, né, Alexandre? Logo depois Kardec começa a comentar essas passagens, né? O fermento dos fariseus, o pão do céu. Kardec depois aqui no item 51, nós vamos continuar lá também, começa a fazer os seus comentários. Mas é que é interessante que Jesus mais uma vez faz uma analogia, né? Primeiro, como nós já pontuamos, ele fala do pão, né, do alimento que não perece, sim, que está ali em volta do seu, que é o seu evangelho, né? Essa questão moral que você trouxe para nós. Os discípulos, né, as pessoas que o seguiam, perguntam o que eles devem fazer para produzir essas obras de Deus, né? Perguntam para eles conseguirem, né, entrar no reino de Deus, conseguir essa purificação, e pedem para que Jesus faça um milagre. Então Jesus responde que a obra de Deus é que acreditem, a obra que você pode fazer naquele momento ali, né? O que você pode fazer de bem? É acreditar inicialmente que eu sou o enviado de Deus para te dar a vida eterna. Certo. E aí eles pedem um milagre. Você tem que fazer um milagre para a gente, porque lá atrás, na época de Moisés, teve um milagre, caiu o pão do céu. E Jesus vai responder, né, que ele
ele, Jesus, é esse enviado de Deus, é o pão do céu. É ele que vai dar a vida eterna, porque os antepassados comeram o pão e morreram. Ele sempre aqui fazendo essas analogias, essas comparações. Mas aquele que provar do pão da vida, aquele não vai perecer, aquele vai ter a vida eterna. E aí você vê que interessante, né? Porque Jesus, ele vai dizer que eu sou o próprio pão. Eu sou digamos assim, eu sou o milagre, né? Você quer o milagre, você tem que acreditar em mim, porque eu represento aqui, eu sou o milagre, né? Sou eu que estou vindo aqui para te trazer o conhecimento para você adquirir a vida eterna. É interessante que Jesus colocou: aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Aí a gente passa para analisar, mas quem comer desse pão do céu não vai morrer. Em tese, se o Espírito é eterno, então não precisaria então desse alimento. É que é muito ruim, é muito trágico a gente perecer. Essa morte que Jesus se refere a essa morte da fé, você perecer espiritualmente, né? Já que o espírito não morre, obviamente. Você prosseguir na vida, como diz May, vivendo sem ter esse alicerce da fé, da crença no Pai, de conhecer que você é uma criatura, né? De desconhecer a existência de Deus. O May trata isso muito bem, de uma forma muito bonita, discorre de uma forma filosófica, quase que poética. E Jesus me parece que faz essa abordagem, né? Quem comer desse pão não vai morrer. Porque quem desconhece essas verdades acaba perecendo. Sim. Né? Espiritualmente falando. Porque, de qualquer maneira, nós somos imortais. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Porque o eterno, ele não tem início, não tem meio, não tem fim, né? Você não sabe quando começou. Agora, o imortal não. Nós começamos a partir de um ponto. Fomos criados a partir de um ponto. A matéria, a gente sabe que vai perecer. O corpo físico, ele vai se extinguir. Né? Agora, o corpo espiritual não. Esse é imortal. Ele não perece. E, de alguma maneira, nós somos imortais. Nós somos imortais. Ainda que a gente venha a crer ou não na imortalidade da alma, nós somos seres imortais. Certo. Mas Jesus está dizendo aqui, que quem não comer o meu pão, esse não vai adquirir a vida eterna. Aqui, quando a gente fala em vida eterna, a gente pode mais uma vez entender, se você já começou a caminhar por tangir por essa ideia, mas a gente já pode entender que essa vida eterna que Jesus se refere aqui é essa felicidade, é esse reino de Deus, é compreender melhor as questões espirituais, é a gente respeitar a nossa vida, respeitar o nosso corpo físico, respeitar o nosso semelhante, começar a colocar em prática esse amor ao próximo. Será que essa vida ter essa vida em abundância? Que vida em abundância é essa que Jesus se refere? Porque lá atrás choveu pão, choveu o alimento, e aí o pessoal, Jesus multiplicou ali os pães, e a gente está muito ali querendo sempre se saciar das questões materiais, que são perecíveis. Mas e essa imortalidade? E essa vida eterna que Jesus demonstra para nós? É essa questão da evolução espiritual, de você dar passo de progresso. Porque ainda que venhamos atingir, todos nós vamos atingir, né, essa perfeição relativa, sim, vamos estar sempre progredindo no que diz respeito ao conhecimento, né? Nesse exato momento, nós temos alguém sendo catalogado no universo como um espírito puro. Uhum. E, hierarquicamente falando, ele está na mesma posição de que Jesus. Sim. Mas há quanto tempo Jesus já é um espírito puro? E à frente dele, outros. Então, na verdade, essa vida em abundância, essa vida eterna, é justamente esse caminhar da evolução espiritual.
Porque esse perecimento, entre aspas, espiritual, que Jesus se refere, que vai acontecer para aquele que não comer deste pão, ou seja, para aquele que não se saciar desses ensinamentos morais, é justamente esse, você ficar estacionado, né? No sentido de que, por que eu existo? Por que eu vou fazer o bem se eu não tenho conhecimento do que seja o bem, do que está mais adiante, do que me aguarda? Nós vamos ficar sempre vivendo pelo pão que cai do céu, entre aspas, pelo pão físico, para ter as posses do mundo, que são todas perecíveis. Então é nesse sentido que ele nos chama a atenção, porque se a humanidade, se o espírito não se conhecer, ele instintivamente vai sempre viver por conta dessas necessidades primárias, materiais. Então ele não vai caminhar essa vida eterna no sentido do o meu caminhar. Eu vou estar em ciclos. É claro que em algum momento todos nós vamos chegar lá, mas uns chegam mais rápido, né? E tem uma intensidade nessa caminhada. Então esse alimento espiritual, essas verdades, nos dão subsídios, nos alimentam espiritualmente de modo que nós possamos seguir esse rumo. Do contrário, nós vamos ter esse, repito, entre aspas, esse perecimento moral, na verdade acho que esse é o termo mais adequado, e andamos em círculos. Então o mundo que nós habitamos, por exemplo, ele nos dá a oportunidade de resgatar, né, os nossos débitos, justamente para que possamos saldar questões negativas e provações outras para darmos passos adiante. E a verdade do Evangelho vem nos auxiliar nesta caminhada. É porque a fala de Jesus, ela é bem impactante, né? Ele coloca: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. É óbvio que a gente, né, sente sede, a gente sente fome. A fome material, a sede material. E ele aprofunda, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e eles morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que dele comer não morra. Essa questão aqui nos remete também para a imortalidade, pequenas ideias, pequenos conceitos de mortalidade da alma, Sim. de vidas futuras, de reino de Deus para nós, essa pluralidade das existências, essa felicidade que nós vamos buscar. Aqui ele já começa a descortinar em nós esses pequenos conceitos, de você ter uma observação de que há algo além da matéria. Não é só o pão, sim, que mata a fome, não é só a água que você bebe que mata a sede. Não é só isso. Não é só disso que você precisa. Isso. Tem um outro alimento que você precisa ingerir para que você possa se saciar também. Porque esses outros estão muito ligados à questão física e do prazer. E Jesus vem falar da questão de felicidade, que é algo completamente diferente. Sim. É um outro conceito e um outro contexto. Então a questão espiritual, ela está relacionada, por mais que muitas das vezes exista ou encontremos o sofrimento, mas a felicidade ela está atrelada a uma questão muito mais abrangente. É uma alegria íntima e do resultado, do positivo, independentemente até às vezes do caminho que você vai percorrer. Mas é o resultado final que é bom para todos que estão envolvidos, o resultado positivo. Enquanto que a questão material que você colocou muito bem, ela está muito relacionada às necessidades do momento. Jesus colocou aí, seus pais comeram o pão do deserto, estão todos mortos, ó, se refere à questão material. Comeram, e daí? Em algum momento a questão material se foi, o físico se foi. Não é o bastante. Ninguém come e fica vivo a vida toda porque está comendo, materialmente falando. Agora, espiritualmente falando, como você falou, a questão da imortalidade. Agora, essa imortalidade só vai ser abundante se você tiver o componente da felicidade. Para isso, você faz necessário ir até Jesus, né? Ele é o caminho. De modo que, por isso que ele falou, tem que acreditar em mim. Não tem um outro caminho. Porque eu vou dar justamente as diretrizes para que essa vida imortal
seja compreendida e realmente vivida. Porque se estamos falando de imortalidade, você colocou, está aí implícito os conceitos da reencarnação. Porque ninguém vai viver, né, eternamente no planeta Terra, né? Ele citou, morreram, vai morrer. Então como é que é essa relação morrer e ser imortal? Então ele já distinguiu muito bem aí o que é vida física, existência e vida espiritual. Olha, você foi muito feliz no que você colocou. Começou a descortinar conceitos até então confusos, mas que nós há 2000 anos atrás estávamos apenas ali sedentos e famintos. Sim, da matéria. Exatamente. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 5, Tomé pergunta a Jesus, né? Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Era uma consequência de um diálogo deles, né? Tomé faz essa pergunta, não sabemos para onde você vai, como vamos descobrir o caminho? E até para a gente poder entender que vem um diálogo que Jesus em algum momento pergunta, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? E aí o Mateus, né, como sempre, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus responde no capítulo, no versículo 7, ele vai dizer, no versículo 6, melhor dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o pão, né? É o maná. O que eu quero? Eu quero chegar a atingir o reino de Deus. Eu quero ir ao céu. E Jesus, eu sou o pão, eu sou a vida. E aqui ele reforça mais uma vez que eu sou o caminho. E ele se colocava como mestre. Ou seja, para eu atingir essa minha evolução, para eu atingir esse meu progresso espiritual, eu vou precisar colocar em prática esse evangelho do Mestre Jesus. Exatamente. Sendo ele um espírito puro, era a nossa referência. Por isso ele se colocava na questão de mestre. Olha, para atingir isso aqui, me segue. Ele falou, eu sou o mestre. Podia chamar. Ele falou, mestre, ele aceitava ser chamado. Sim. Ou seja, porque aquele fermento, aquele pão, só ele podia trazer. Da forma... Só ele podia fermentar. Exatamente. Muito feliz. Só ele podia fermentar. Então, no momento em que nós compreendemos isso há 2000 anos atrás, ele foi lançando essa semente que hoje... Porque à época, na teoria, muita gente o seguia fisicamente, geograficamente, e dizia, bom, vem comigo. Então ia, onde ele ia para ouvir os ensinamentos. Mas ele não está aqui fisicamente, mas... Então, está nesse sentido dos ensinamentos. Então, nós temos que continuar seguindo, buscando dessa forma, através do Evangelho. Muito bem, amigo Alexandre Almeida, amigos ouvintes e internautas, nós estamos caminhando aqui para o final. Essa passagem realmente nos remete a profundas reflexões acerca dessa necessidade que nós temos de estudar o Evangelho, estudar essa lei de amor. Na verdade, tudo se resume a uma lei de amor. Sim. Que o nosso Mestre Jesus falou, e esse é o fermento, é o amor. E fazendo recordando a passagem anterior, seguindo o outro, nós iríamos encontrar provavelmente outros fermentos. Sim. O que não é o ideal. Que não é o amor. Você tem que ver, né? É o fermento, é o amor que nós buscamos. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito feliz, muito grato, André. Votos, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos estudando o capítulo 4 da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, a história dos espíritos por ele catalogados como espíritos sofredores. Já iniciamos este capítulo 4 da segunda parte e agora damos continuidade ao depoimento do espírito Novelle. Novelle é o espírito que só não deu informações, Kardec não nos dá informações a esse respeito, só nos diz que Novelle dirigiu-se ao médium que em vida o conhecera. E é tão somente isso, e então Novelle faz uma declaração ou traz um depoimento sobre a sua experiência após a desencarnação. Na verdade, esse médium que conheceu o espírito Novelle faz essa ponte com o plano material e a mesa mediúnica. Então, Novelle diz, por exemplo, que após a morte do corpo físico, ele procurava o corpo apavorado, diz ele, porque, entre aspas, ele disse que estava perdido num turbilhão de sombras. Na verdade, qual é o cenário em que Novelle desperta? Naturalmente, desperta dessa sensação, desse apavoramento, desse sentimento de estar perdido num turbilhão de sombras. Nós temos aqui observações que nós podemos analisar esta questão, qual o cenário em que Novelle desperta, em duas instâncias, um cenário dentro dele e um cenário fora dele. Portanto, nós vamos ver que depois de estar perdido num turbilhão de sombras, o Novelle diz que, por fim, ele tem consciência do próprio estado, tem a revelação das faltas cometidas em todas as encarnações e, na verdade, quem revela isso? E como? Nós, a rigor, temos o estudo da obra de André Luiz, que é este repositório de informações, de orientações que nós temos a respeito da vida do espírito ou da vida no plano espiritual, e é um repositório de preciosidades para nós não só nos entretermos com essas informações, como nos assegurarmos e nos prepararmos para essas experiências. E, claro, para não termos determinadas experiências que os espíritos como Novelle aqui trazem, e como espíritos sofredores e como outras categorias de espíritos também. E então nós precisamos lembrar desses ensinamentos que estão na portentosa obra do espírito André Luiz, pela doce pena do nosso inesquecível Chico Xavier. Na verdade, nós vemos que a obra do André Luiz tem, assim, uma forma especial, que é como o espírito voltando para casa, como espírito, no plano espiritual, que é o nosso verdadeiro plano de existência. E as faltas cometidas em todas as minhas encarnações, diz Novelle, mas nós também precisamos pensar que só para o espírito que está pronto para isso é que as faltas cometidas são reveladas. Ele diz: a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma. E temos aqui uma importante
reflexão para fazer, porque se Novel é um espírito sofredor, ele não tem grandes conquistas espirituais, pelo menos nós não temos essa informação. Não obstante, Novel declara que teve informações ou teve acesso às faltas cometidas em todas as encarnações, o que significa que isso veio brotando do seu psiquismo profundo, porque sabemos que nós temos no nosso psiquismo as camadas das encarnações anteriores e nós só vamos tendo acesso a essas encarnações à medida que nós formos sendo capazes de resistir, de enfrentar e de continuarmos com pelo menos um certo equilíbrio, e é por isso que aqui cabe esta questão: como é que esse espírito Novel, sofredor, ele próprio diz que tem várias questões para resolver do ponto de vista espiritual, e ele tem acesso, não obstante, tem consciência do estado dele e tem a revelação das faltas cometidas em todas as encarnações. Isso é de nós termos aqui uma atenção especial. Ele diz ainda que havia uma luz que o penetrava, ou que lhe penetrava os mais secretos âmagos da alma, que ele se sentia assim desnudado e que possuída a situação dele, ou a sua consciência, possuída de vergonha acabrunhante. É mais ou menos, nós podemos também ter uma ideia frágil, muito superficial desse sentimento, porque nós às vezes fazemos uma coisa, a nossa própria consciência nos lembra que nós não devíamos ter feito aquilo, então nós ficamos bem arrependidos e nesse caso nós ficamos assim envergonhados diante de nós mesmos pelos nossos próprios erros. Então nós vemos aqui que a reação de Novel foi um mecanismo de fuga no plano espiritual, como nós fazemos aqui no plano material. Porque Novel disse assim no início da sua comunicação: vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito preso ao corpo, que por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. Ele está dizendo aqui que ele estava preso ao corpo por elos materiais. Quanto mais materializado, quanto mais vinculado às coisas materiais, ao apego às coisas materiais, mais difícil se dá o desligamento do espírito do corpo que lhe serviu de instrumento. E ele continua: a vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Claro, na juventude nós também não sentimos isso, e não é natural que um espírito faça uma encarnação assim, salvo por motivos muito especiais, para uma desencarnação por via natural aos 21 anos. Então, ele não acreditava nisso. Por isso, muitos jovens fazem determinadas coisas que nós chamamos de onipotência da juventude. O que é isso? É o jovem que acha que com ele não vai acontecer nada porque ele é jovem. Então, os outros que desencarnam quando andam a 200 quilômetros de moto, são os outros que desencarnam com alguma doença sexual transmissível, infecciosa, porque só acontece isso com os outros jovens, com os filhos do vizinho, por exemplo. Então, quando ele diz assim, que ele não acreditava que estava saindo da vida física aos 21 anos, porque ainda se sentia muito vigoroso na encarnação. Diz ele, por isso, procurava o corpo, estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras, que é a situação do espírito que acabou de desencarnar. Por fim, não são absolutamente todos, nós já vimos os espíritos felizes,
também alguns em condições medianas, mas o normal, digamos assim, do ponto de vista estatístico, a maioria dos espíritos se sente assim. E aí continua o espírito novello. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Ele tentava desviar o seu foco de atenção para não sofrer, mas ele não sentia assim grande atrativo porque ele já conhecia os objetos que estavam no seu entorno e que supostamente poderiam mantê-lo entretido. Então ele diz: os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Ele aqui, naturalmente, descreve os vários níveis ou as várias instâncias em que ele era capaz, naquele momento, de perceber. Então, ele tinha ali uma espécie de vitrine dos estágios evolutivos do espírito, como continuam a viver no plano espiritual. Os felizes, como ele diz, que são aquelas formas que flutuavam no éter, que davam a ele a ideia de uma aventura, mas ele próprio admitia que não podia aspirar àquela ventura. E outras, naturalmente, como ele próprio diz, que eram sombrias, desoladas, estavam num tedioso desespero, outras ironizavam, ficavam furiosas. Era esse o entorno dele quando ele adentrou o plano espiritual. Nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo ouvinte internauta, que estão aqui junto comigo, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra. E continuava aqui o nosso novello na sua comunicação à mesa mediúnica. Nós vemos, assim, que ele teve essa reação. A reação dele era uma espécie de mecanismo de fuga no plano espiritual, como nós fazemos aqui no plano material. Por isso que ele procurava fugir a essa influência, e usar a palavra fugir mesmo, é mecanismo de fuga, segundo as áreas psi, mas, enfim, ele procurava fugir a essa influência, interessando-se pelos objetos que o cercavam. Na verdade, ele estava fugindo do aspecto central, que seria desenvolver ali um questionamento a respeito da realidade dele, porque ele estava vivendo aqui, etc. Então, isso é, na verdade, um perigo para o nosso psiquismo, porque não nos ajuda a avançar, a evoluir. Ele diz que esses espíritos cercavam-no, mas ele já os conhecia. Então, nós vemos que esse é um mecanismo mais conhecido de nós mesmos no plano espiritual, e é uma espécie de déjà vu, a expressão francesa que quer dizer que já foi visto, que ele já conhecia, que são sensações reencontradas da própria existência ou de existências anteriores. O espírito novello continua, e ele ainda continua declarando, e de uma certa forma, abrindo mesmo seu coração e seu psiquismo, e ele diz: eu via agitarem-se os humanos, cuja ignorância invejava. Aqui ele talvez esteja se referindo ao esquecimento de que nós todos somos
dotados e por misericórdia de Deus, porque se nós nos lembrássemos de tudo com relação às vivências que tivemos com outros irmãos, com outros espíritos encarnados, nós talvez não conseguíssemos, talvez não é certeza de Deus, por isso que ele desenhou assim a sua lei, nós não teríamos capacidade para perdoar, para tolerar, para ajudar. Por isso é que ele aqui diz a esse respeito que ele via, então, agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Porque quando nós vemos o outro que não sabe de alguma coisa grave que nos assalta, que nos atinge, ele está numa leveza, está na leveza e na tranquilidade da ignorância, mas nós sabemos que a ignorância tem seu fim determinado, porque nós temos que despertar, a nossa consciência vai sendo, ao longo do tempo, trabalhada para esse despertamento, na mesma encarnação, ao longo de uma mesma encarnação e ao longo da série de encarnações que nós todos vivemos. Então, ele diz: eu vi agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem calmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Então nós vemos que aqui nós estamos diante dessa reação do espírito, que é uma reação natural, porque como ele estava muito tomado da angústia, então ele não conseguia nem se satisfazer, encontrar um alívio, encontrar um estímulo, uma força nas belezas naturais e nos esplendores celestes. Mas isso não podia, ele não conseguia se acalmar, isso não podia acalmá-lo. E por isso ele próprio declara, o pavor causado pela revelação da eternidade. Isso é muito comum aqui nós encontrarmos com os espíritos, que eles dizem que estão passando por essa experiência, e então eles dizem que não conseguem desconcentrar-se daquela situação, daquele cenário, daquele panorama que quando ele está no sofrimento é um panorama de sofrimento para eles, para sermos até redundantes, mas é exatamente isso. Então, ele dita aqui a dor acerba da consciência. Então, ele diz, e nós sabemos por quê. Porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. Todos nós costumamos lembrar exatamente a resposta em O Livro dos Espíritos, a Allan Kardec, a sua pergunta a esse respeito. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 em O Livro dos Espíritos, e eles respondem muito rapidamente e firmemente: na consciência. Se a lei de Deus está na consciência, impressa na nossa consciência, é exatamente por isso que ele aqui sente este pavor causado pela revelação da eternidade, porque então o espírito tem a impressão de que aquele momento, aquela vivência de sofrimento que ele aqui descreve, vai durar para sempre. Mas nós sabemos que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, não quer que seus filhos sofram. Eventualmente, quando nós reagimos à lei de Deus, quando nós nos afastamos dela, é que há uma reação da lei. Não é uma vingança de Deus. É mais ou menos como nós, quando temos aquela porta, quando nós entramos em alguns locais, no aeroporto ou no shopping, por exemplo, nós pisamos e a porta abre.
De repente, se nós queremos fazer isso no plano espiritual, onde prevalecem os nossos valores e aquisições espirituais, morais, então nós não podemos avançar. Ficamos ali parados e aí pensamos que aquilo vai durar para sempre, como se nós querendo entrar num desses locais e a porta não abrisse, nós ficássemos ali diante da porta e não conseguíssemos entrar. Continua a novela. Pode um mortal prejulgar se torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores. É exatamente o que ele diz. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne. Nós podemos, aqui nós sabemos como dói queimar a mão no fogo de alguma forma, nós sabemos como é quebrar um braço e assim sucessivamente. Então nós conhecemos essas dores, que ele está chamando de torturas materiais. Aí ele diz, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Ele aqui faz uma relação com as dores que nós conhecemos enquanto estamos encarnados, relativamente ao corpo que estamos aqui tendo como nosso veículo de comunicação e de vivência na encarnação. Mas todas essas nossas sensações, percepções, dores e sofrimentos, diz aqui o Novelle, não podem se comparar ao que ele sente, e provavelmente outros também, como sendo as angústias da alma que sofre sem tréguas, sem esperança e sem arrependimento. Portanto, ele aqui faz uma comparação muito forte, muito importante para todos nós. E ele continua. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam sem remorques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. A revolta é um caminho certo para mais sofrimento. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impõe-se-me. Orei. Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. E assina Novelle. O depoimento aqui espontâneo do Novelle, do espírito Novelle, tem muitos pontos interessantes que nós voltaremos a comentar em nosso próximo encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz da Penumbra, para continuarmos a estudar a trajetória do espírito Novelle no capítulo 4 da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.